Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma segunda-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço aos anjos guardiões. O objetivo do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a cura de todos os enfermos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a compaixão e a misericórdia para ambos. Peço peço paz, né, para todos os países do planeta Terra, né? Paz para o Trump, paz para os Estados Unidos, paz para Venezuela e Estados Unidos, né? Paz para o presidente Lula e paz para o Brasil, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo velho Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, né? Eu vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que Jesus envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Então, cito 2 exemplos. O Paulo de Tarso foi Martinho Lutero, né? A última encarnação. E Maria Madalena foi Madre Teresa de Calcutá. O outro item outro item que o André Luiz nos fala da eutanásia. A eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso ao corpo. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? E também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou na 4ª temporada estudando por esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A 2ª temporada foi o livro Ramatiz, o Evangelho e Luz do Cosmos, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Exílio Mais. E a 3ª foi o mesmo livro. Então, como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, leitura, interpretação, faço prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Então, eu ainda continuo, né, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Então, hoje nós vamos estudar a semana toda pelos espíritos endurecidos. Item 75. Prefácio. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem do mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e, frequentemente, blasfemam o nome de Deus. São essas almas endurecidas que, depois da morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão e seja por uma funesta influência qualquer. Capítulo 10, número 9, 6, capítulo 12, número 5 e 6.
Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São os mais frequentes da natureza bruta e grosseira. Como são vistos entre os homens que fazem o mal, mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores que são, mas há neles um germe latente, que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre, com perseverança e firmeza, unida à benevolência pelos conselhos, pelos raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima, da consciência que lhe diz que eles são indignos. Aqueles com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar um ponto vulnerável do coração. Então, vamos entender aqui a narrativa desse texto, né? Pelos espíritos endurecidos. Então, ele fala aqui que os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não ocorreu com eles. Aí ele vai citar dois tipos de espírito endurecidos. São aqueles que são maus, tá? E ele fala, eu sou mau, ele faz a perversidade dele, a maldade dele, tá lá, aquele espírito mau. O espírito, aí depois desse espírito tem o espírito hipócrita. O espírito hipócrita, ele é mais difícil de trabalhar a doutrinação dele. Por quê? Ele fala de boca uma coisa, de coração ele é outra. Então ele fala do bem, fala até de Deus, mas de coração dele só pensa em mal e só pensa em coisas infernal. Então é nesse contexto que o texto coloca. E aqui, quando ele fala aqui quando ele fala que tem espíritos desses aí que tem dificuldade de falar o nome de Deus para os médios, é porque são espíritos bota assim, tratamento de mediunidade de desobsessão, que é onde o espírito obsessor chega ali para ali, né, para tentar ver se ele sai daquela obsessão. Então ele tem a dificuldade de escrever o nome dele, né, ou a psicografia também. Ele tem uma dificuldade de escrever. Quando ele coloca, né, que os espíritos ainda, deixa eu ver aqui, e aí essas duas partes fica difícil de fazer a doutrinação. Então é mais fácil de fazer, mas vai ter muita paciência, aqueles que são maus, que se apresentam como mal, né? E aqueles que são hipócritas, não. Isso é só para diferenciar o espírito endurecido que não fizeram o arrependimento, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.